Oi, pessoas, tudo bem? Te desconcertei. Aqui é a Mirella Cordeiro e estou com meu namorado, Eduardo. Oi. Se você assistiu meu primeiro vídeo desse canal, o vídeo mais famoso desse canal, sabe que ele estudava economia lá na USP, na FEA. E aí ele se formou no final do ano passado, e aí eu trouxe aqui pra dizer qual é a situação de agora. Então vamos lá. É a segunda vez que a gente grava esse vídeo, porque a primeira não tava gravando o áudio. Legal, né? Desculpa, namorado. Tudo bem. Então vamos lá, você fez uma monografia, certo? Sim. Tá, e qual foi o tema da sua monografia? O tema da minha monografia era desigualdades na USP. Tá, e qual foi sua nota? Eu tirei 9,2. Arrasou, meu namorado arrasou. Tá, então, primeira pergunta. Todos os TCCs de economia são uma monografia? Na FEA, todos os CCCs de economia são monografias. Tá, então você não sabe de outras faculdades, né? Não. Então, próxima pergunta. Qual é a estrutura de uma monografia de economia? Tá. A estrutura de uma monografia de economia pelo menos do jeito que a gente aprendeu na matéria que a gente fez lá no primeiro semestre do ano passado, era a introdução, que eu gosto de chamar de relevância, porque você dá um contexto do seu tema, fala por que ele é importante, traça seu objetivo, sua pergunta e mostra as consequências que você pode atingir com esse objetivo, enfim, o que você pode mudar com aquilo. Aí a segunda parte é a revisão bibliográfica, que você dá a base teórica, mostra o que já estudaram antes de você sobre aquele tema, para você poder se basear. Depois tem a parte de metodologia e dados. A parte de dados você usa quando é uma pesquisa empírica, e a metodologia é você basicamente mostrar quais são os seus procedimentos, como você vai agir para poder alcançar seu objetivo que você traçou, ou que alguém traçou para você, caso você não escolheu o tema, para conseguir chegar àquela resposta. Aí logo em seguida vem os resultados, que no meu caso foram tabelas, pode ser só uma sequência de números, algumas frases pequenas sobre os resultados, sobre os números. E aí na última parte tem a conclusão e as considerações finais. Eu costumo diferenciar porque eu acho que conclusão é você retomar aquilo que você fez no trabalho, dar uma explicação para aqueles resultados especificamente que você achou, tentar responder a pergunta objetivo lá do começo do trabalho, e as considerações finais são talvez um devaneamento, assim, devaneio, sobre o que você estudou ali. Então, se você acha que tem alguma questão interessante que pode ser estudado nos próximos temas, ou então coisas que são pensamentos seus, mas que você não consegue mostrar com aqueles dados, sabe? Acho que é isso. Você primeiro decidiu o que você queria fazer e buscou um professor para te orientar, ou você conversou com alguém e depois decidiu o tema que você queria fazer? Então, eu fiz uma matéria na FEA que chama Desigualdade, Pobreza e Distribuição de Renda. Quem deu essa matéria foi a Silvia Schor, que acabou sendo minha orientadora. E eu gostei muito dessa matéria, foi uma das que eu mais gostei no curso. E aí, a partir daí, eu decidi que eu ia fazer sobre desigualdade e pobreza, eu só não sabia direito o quê. E aí, quando começou o ano, que a gente tinha que montar um projeto de pesquisa, eu comecei a achar que eu tinha que fazer alguma coisa para a USP, porque eu tinha feito faculdade na USP. E aí eu resolvi fazer sobre a instituição. E aí virou o tema desigualdade na USP. Sobre isso, sobre universidade, desigualdade em universidade, não tem muitos estudos e não tem muito, consequentemente, não tem um professor específico nessa área. Mas sobre desigualdade tinha a Silvia Schor e o Gabriel Madeira. Bom, como eu já tinha feito a matéria com a Silvia, eu optei por escolher ela como orientadora. Então você primeiro decidiu o que você ia fazer e aí foi atrás de alguém para te orientar, né? Isso, eu decidi o meu tema e depois fui ver quem que se encaixava nesse tema. Certo. E como ela te orientou? Bom, quando eu cheguei lá pra falar pra ela o tema, ela gostou, mas ela achou que era um tema, segundo ela, sem pé nem cabeça. Porque assim, eu não sabia direito o que eu ia fazer. Eu só achei que era um tema interessante, eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu cheguei lá achando que ia fazer uma coisa teórica de por que a USP tinha desigualdade ou coisa do tipo. E ela achou que era um trabalho muito voltado para a área de sociologia, e como eu estava migrando em economia, ela achou que isso não cabia. Então ela me direcionou a fazer a pesquisa mais empírica, e a partir daí ela começou a me passar alguns autores que eu podia usar na revisão bibliográfica, para começar a constituir uma base teórica para o trabalho. Então, assim, eu acho que foi fundamental a ajuda. Valeu, Silvia. Porque ela me orientou na parte da revisão bibliográfica e da metodologia.
E como que foi o seu cronograma? Como eu falei, eu tinha feito uma matéria na FEA que chama Técnicas de Pesquisa em Economia. E além de ensinarem tipo, quais são os passos para você fazer a monografia, eles pedem para no final do semestre você entregar um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa, eles pedem para você entregar um cronograma. Eu fiz meio de qualquer jeito, assim, só para terminar o projeto de pesquisa logo. Então botei qualquer data para fazer as coisas. Mas mesmo que eu tivesse colocado pensando em alguma coisa, depois eu não consegui seguir o cronograma que eu tinha pensado, porque eu estava dependendo da disponibilidade da base de dados, de poder conversar com a Silvia ou alguns outros professores que me ajudaram para eu conseguir conversar com eles. Então assim, as partes do trabalho foram sendo feitas conforme tinha disponibilidade das coisas que precisavam. E você acha que dá pra fazer um TCC em 6 meses ou tem que ser de 1 ano? Eu acho que não dá pra fazer em 6 meses. Assim, se você tá falando só da parte braçal, de fazer mesmo TCC, ir lá, achar a base de dados, trabalhar em cima dela, escrever, talvez, se você for muito rápido, você consiga fazer em 6 meses. Mas se você nem começou, não pensou num tema, não elaborou a parte teórica que vai te embasar, toda essa parte anterior ao trabalho braçal, em 6 meses você não consegue terminar tudo isso. É muito difícil. É que você fez em 1 ano, né? Sim, no primeiro semestre eu fiz essa parte de elaboração do projeto e no segundo semestre eu fiz a parte mais braçal mesmo. Agora, para matar a curiosidade das pessoas, o que você descobriu com a sua pesquisa? Você pode dar alguns exemplos dos resultados? Se eu ficar falando aqui sobre a pesquisa inteira, assim, sobre todo o processo, a gente vai ficar aqui muito tempo. Acho que a gente vai fazer outro vídeo, né? A gente vai fazer outro vídeo. Então, eu vou comentar os principais resultados, assim, pontualmente. Então, assim, a pergunta guia inicial era se a USP é elitista. Bom, sim, a USP é elitista, ela concentra brancos, pessoas de alta renda, pessoas que os pais são altamente escolarizados e pessoas que fizeram ensino médio na rede privada. Acho que já era um resultado esperado, assim, era mais uma questão de comprovação disso. E uma outra parte que a gente fez foi dividir entre os cursos mais concorridos e menos concorridos. Os mais concorridos são aqueles que têm nota de corte acima de 59 e os menos concorridos abaixo de 33. E assim, uma coisa que é esperada já, que é assim, esperada, é muito comum no tema economia da educação, é que nos cursos mais concorridos tem a concentração dos grupos mais privilegiados, brancos, de alta renda, que fizeram escola particular, Com os pais. com os pais mais escolarizados. Com os pais mais escolarizados. E aí assim, como a gente vai falar no outro vídeo, eu vou só deixar uma pontinha assim, né? Que a gente começou a analisar esses resultados da diferenciação dos dois grupos e a gente encontrou um certo movimento de perpetuação da pobreza e da desigualdade. E aí eu vou desenvolver mais isso daí no outro vídeo. E a outra coisa foi que a gente viu que o processo de exclusão dessas classes mais baixas de renda e dos negros, ele não acontece exatamente na hora do vestibular, e sim na inscrição. Mas acho que a gente também vai abordar no outro vídeo. Tá bom, então você já se inscreve aqui embaixo para não perder quando for ao ar o vídeo que a gente vai falar só sobre o trabalho do Eduardo, porque é realmente bem interessante, eu acompanhei um pouco assim de perto, e aí eu falei, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Então, vai chegar a hora, tá bom? Próxima pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade? Teve duas dificuldades. Uma foi, eu já falei, que foi a questão de transformar aquele tema abstrato num projeto de pesquisa, mas acho que com a ajuda da Silvia foi bem superado. A outra dificuldade foi a questão da base de dados. Para poder estudar esse tema, a gente precisava ter as informações sobre a USP. E a USP produz essas informações, quando você vai se inscrever no vestibular da USP, você responde um questionário, chama QASE, Questionário de Avaliação Socioeconômica. E as respostas que os candidatos dão sobre eles, nesse questionário, geram uma base de dados e ela fica armazenada na sede da FUVEST. Infelizmente, essa base de dados não está disponível para acesso público, nem via internet, nem se você for lá na sede da FUVEST. Eu só consegui acesso porque a Silvia tem alguns amigos lá, então ela conseguiu que eu tivesse entrada no prédio para conseguir acessar os dados. E mesmo assim eu não consegui tirar eles de lá, eles ficaram presos, eu só consegui tirar os resultados. E aí eu só podia ir lá em alguns horários e eles costumavam dificultar, colocando horários muito cedo, sei lá, 7 da manhã para ir lá, ou então colocando horários perto dos Jogos do Brasil, porque estava na época da Copa. Então, assim, eu falei que foi um processo de tentativa de censura velada, assim, porque dificultaram o trabalho com a base de dados, talvez porque eles não queriam saber sobre isso. Agora a última pergunta é, qual é a dica que você dá para quem vai fazer monografia agora? Qual é a coisa mais importante que
essa pessoa precisa saber? Bom, primeiro eu acho que é uma dica meio batida, mas acho que é importante falar. Que é, você tem que escolher um tema que você goste. Então, assim, se você escolher um tema que é, porque é mais fácil, então porque alguém indicou, porque, aquele professor queria fazer sobre não sei o que e eu vou escolher aquele tema, acho que não é uma boa ideia. Você tem que trabalhar muito tempo com aquilo, ler vários textos sobre o tema, mexer com a base de dados, tentar analisar aquilo, ler mais coisas. Então é um processo que cansa muito. E se você não gosta daquele tema, fica muito maçante você desenvolver aquele trabalho. E na parte técnica, assim, eu acho que a parte mais importante do trabalho é a revisão bibliográfica. Você saber o que você vai ter como base, faz com que você consiga tanto trazer para trás, então ver se aquele contexto que você elaborou faz sentido, como ver a metodologia que você vai usar. Então, ver se ela se encaixa com o que já foi trabalhado, ver se ela consegue atingir o que você está propondo. E para isso você precisa ter algum norte para seguir, sabe? Senão fica bem difícil. E eu sofri bastante, porque esse tema não tem muito isso. E aí, como eu disse, a Silvia teve bastante importância em direcionar essa parte. Acho que a parte mais importante para mim fazer a monografia é prestar atenção na revisão bibliográfica. Tá certo. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal e a gente vai gravar agora mesmo o próximo vídeo, que é sobre a monografia do Eduardo. Como eu já falei, tá bastante interessante. É sobre a desigualdade na USP. É isso.